Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma aula, né? Quanto a essa parte introdutória da Lei Processual Penal, do Código de Processo Penal. Vamos hoje finalizar a aplicação da Lei Processual Penal no tempo. Vamos trabalhar ainda com norma heterotópica. Vamos ainda, né, trabalhar com a interpretação da Lei Processual Penal. E como a gente sempre faz, né, resolver algumas questões para poder sedimentar o conteúdo, para poder aí, né, finalizar a nossa matéria. E aí, presta atenção. Nas aulas anteriores, né, veja aí, né, a gente tem que estar sempre dando um passo à frente, sempre caminhando, sempre seguindo na nossa preparação para o teu concurso público. Lembra sempre, né, de manter contato com a gente lá pelo Instagram, lá pelo Facebook, pelas redes sociais de forma geral, para a gente poder, né, trazer essa parceria, para a gente poder, né, trazer esse compromisso entre você e a gente aqui do lado de cá. Eu preciso da sua compreensão e preciso, né, do seu esforço, da sua preparação. Lembra que nada é da noite para o dia, né? Então vamos caminhando aí, né, para a gente poder seguir o nosso conteúdo. Lembra que na última aula, e aí você está assistindo a aula hoje, né? Você assistiu a aula passada, né? Na última aula, você lembra que a gente disse que na norma mista vai prevalecer sempre o direito penal, que é melhor, que é mais benéfico. Lembra que eu citei para tu um caso da situação da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Eu não sei se alguém aí teve a curiosidade, né, de ler a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Normalmente, a gente estuda a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não é essa que a gente está tratando aqui. Eu estou tratando da Lei Processual Penal. Então, eu estou falando de quê? Da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Vamos aqui na nossa tela, e eu separei aqui, a lei é pequena, mas eu separei para tu os principais e mais importantes artigos da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. O artigo 2º, ele diz assim: a prisão preventiva e a fiança, e aí lembra, ó, falou de prisão preventiva, falou de fiança, aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis. Então, sempre que tratar de prisão preventiva e tratar de fiança, eu vou aplicar o que for mais favorável. Sempre eu vou aplicar o que é mais favorável. Aí tu deve estar pensando, né? Como assim, professor? Como assim o que é mais favorável? Vem aqui comigo. Imagina que hoje, na data de hoje, tu pratica um crime de furto. Crime de furto, né? Imagina lá, tem pena de 1 a 4 anos, o próprio delegado de polícia, ele pode, né, arbitrar fiança, mas imagina que por alguma situação, não no artigo 313, inciso 1º, mas em outro caso, inciso 2º, porque tu era reincidente, em algum caso lá, tu não pagou a fiança e tu fosse preso preventivamente, tu poderia adquirir tua liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Mas tu não pagou, por quê? Porque foi arbitrado lá, né, uma quantia elevada. Imagina lá que tantos salários mínimos, e aí tu não tinha esse valor, e aí qual é o ponto? Tu fosse preso. E aí tu consegue, né, juntar, tu vem juntando essa quantia, vem juntando esse dinheiro, só que tu só consegue chegar no valor dos 10 mil reais, imagina que daqui a umas 2 semanas. E daqui a uma semana, imagine que na próxima semana, muito antes de tu conseguir juntar esse dinheiro, surge uma lei nova, surge uma lei processual nova, dizendo que não cabe mais fiança por furto. Aí tu pega e diz, opa, mas espera aí, mas na época que eu pratiquei o crime, cabia. Na época que eu pratiquei o crime, cabia fiança. Eu não posso ser prejudicado pelo fato de hoje, né, não ser mais cabível. A grande questão aqui é que na época era cabível fiança. Na época era cabível fiança, então para mim vai caber. Porque lembra que o próprio código, e olha de novo na tela, ele diz que a prisão preventiva e a fiança, lê aí, aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis. Mais favoráveis. É por isso que a gente fala isso, né? Como a gente disse na aula passada, lá naquele critério lá do direito penal, porque eu tenho que ver sempre o que é melhor, o que é mais benéfico, né? O que é melhor. Tranquilo? Vamos, inclusive, aproveitar aí o momento para ver uma questão relativa a esse artigo 2º, a esse tema, e ver como ficaria fácil se tu conhecesse o artigo. A questão diz assim: acerca de aspectos diversos do processo penal brasileiro, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Alberto e Adriano foram presos em flagrante delito. O juiz que analisou a prisão em flagrante concedeu a Alberto a liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança, arbitrada em um salário mínimo, certo? Quanto a Adriano,
foi-lhe decretada a prisão preventiva. Vê que já fica ligado, né? Falou em fiança, falou em prisão preventiva. Antes que o autuado Alberto recolhesse o valor da fiança e que aqui é Defensoria Pública, né, impetrasse um habeas corpus em favor de Adriano, entrou em vigor uma lei, olha o que ele fala agora, ó, entrou em vigor uma lei processual penal mais gravosa. Meu amigo, ele está falando de lei processual mais gravosa, aí tu deve pensar, Júlio, mas estou nem aí. Não estou nem aí, porque se ele fala em lei processual, eu não me preocupo se ela é mais gravosa ou se ela é mais benéfica. Mas lembra, aqui está tratando, olha o que ele diz, que tratou tanto da fiança quanto da prisão preventiva. Que tratou, né, tanto da fiança quanto da prisão preventiva. Aí tu olha, né, opa, estou diante daquela exceção. Se eu estou falando de fiança, se eu estou falando de prisão preventiva, eu vou aplicar o que é mais o que? Favorável, o que é mais o que? Benéfico. Aí ele fala, nessa situação, a lei processual penal nova, que tratou da fiança, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Muita gente deve estar lendo isso agora dizendo assim, eita, certíssimo, e eu vou te dizer, é errado, vem aqui comigo. Júlio, por que errado? Por que errado? Porque eu não peguei. Lembra que a gente acabou de ler o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. E o que foi que eu te disse? Se falou de prisão preventiva, se falou de fiança, não tem aplicação imediata. Não vou aplicar desde logo, eu vou aplicar o que for mais favorável, o que for mais benéfico. E lembra que nessa questão, ele disse que a Lei Processual Penal nova ela é mais gravosa. Ela é mais gravosa. E se ela é mais gravosa, eu não vou poder aplicar. Tranquilo? Volta aí para a tela. Ele diz, entretanto, a prisão preventiva aplicar-se aos dispositivos que forem mais favoráveis ao interessado. Aí aqui está correto. Falou de prisão preventiva, falou de fiança, é o que é mais favorável. Mas aqui, relativo à fiança, ele disse que aplicar-se-á desde logo. Aí realmente ficou errado, gabarito errado, e isso consta no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Processo Penal. É exatamente o que a gente leu aqui, ó. Artigo 2º aí da Lei de Introdução, e aí fica muito fácil, né? Vamos aqui ler alguns artigos ainda importantes dessa lei. Lei ainda de Introdução ao Código de Processo Penal. Vê só. O artigo 3º, ele é muito importante e vai ajudar a tu não cair em pegadinhas para efeito de prova. Ele vai te dizer assim, o prazo já iniciado, e cuidado com isso, o prazo já iniciado, aí olha o que ele diz, inclusive o estabelecido para interposição do recurso será, cuidado com isso, ó, será regulado pela lei anterior. Será regulado pela lei anterior. Se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Então, lembra que eu estou aí diante de outra exceção perante o artigo 3º, que ele fala, né? Inclusive, o prazo estabelecido para a interposição de recurso será regulado pelo prazo anterior. Prazo anterior. Olha o detalhe, né? Olha o detalhe. Artigo 3º traz mais uma exceção para aplicação imediata. Artigo 6º, também muito importante. Júlio pulou, foi o artigo 4º, 5º, veja, a gente está trazendo aí os principais e aí a lei toda, né, de forma completa, você dá uma lidinha em casa. Ele diz ainda, no artigo 6º, as ações penais, veja que aí você grifou, né, será regulado pela lei anterior. Vamos aí no 6º. As ações penais em que já estiver iniciada, em que já tenha iniciado a produção de prova testemunhal, prosseguirão até a sentença de primeira instância com o rito estabelecido, né, na lei anterior. Veja, eu tenho que vir um rito antigo, o rito trazido na lei anterior. Inclusive, eu não posso estar refazendo o ato, eu estou diante da prova testemunhal, né, aquele caso que a gente chegou a citar aqui na aula passada, eu não posso estar repetindo o ato, até porque imagina que uma testemunha morreu. Como é que eu vou refazer aquele ato? Como é que eu vou, né, voltar a tratar daquele mesmo ponto, daquele mesmo tema? Outra exceção a gente tem relativa à prova testemunhal.
Cuidado com isso aí, sempre com rito estabelecido na lei anterior. Artigo 11, já tendo sido interposto, isso cai em prova, viu? Já tendo sido interposto recurso de despacho ou de sentença, as condições, olha o detalhe, as condições de admissibilidade serão, e a forma e o julgamento serão regulados pela lei anterior. Serão, então, regulados pela lei anterior. Mais um artigo aí, né, importante e relevante, trazendo uma exceçãozinha aí para a tua prova. Tranquilo? Vamos aí, né, dando continuidade, vamos observar o que diz esta questão. Volta aqui comigo. Antes da gente começar aqui a questão, lembra então da incidência desses artigos, desses dispositivos da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal que a gente trouxe aqui para a turma. Bora aí para a tela. Veja, dando seguimento ao nosso material, a gente já está aí na quarta questão do nosso curso, né? O nosso curso aí, né, que ele é teórico, mas ele vai trazer, né, questões. Ele diz assim, acerca da aplicabilidade da Lei Processual Penal, no tempo e no espaço, e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Olha o que ele vai me dizer. Nova lei processual que modifique determinado prazo do recurso, em processo penal tem aplicação imediata? Não tem. Lembra que a gente acabou de ver lá na lei de introdução, não tem nesse caso aplicação imediata. A contar da data de sua vigência, aplicando-se inclusive a processo que estejam com prazo recursal em curso quando de sua edição. Não tem aplicação imediata. Gabarito aqui errado. E aí, né, para tu identificar, veja o que ele disse aqui, ó. Será regulado pela lei anterior, o prazo já iniciado, inclusive estabelecido para interposição de recurso. Ele diz ainda, já tendo sido interposto o recurso, as condições, forma e julgamento serão regulados pela lei anterior. Ele diz ainda, lei processual que modifique determinado prazo em processo penal. Veja que ele vai dizer que tem aplicação imediata, não será regulada pela lei anterior. Vamos agora trabalhar com normas processuais heterotópicas. Vem aqui comigo. Júlio, eu já ouvi falar em norma mista, ou seja, norma híbrida, como classifica lá, né, o professor Norberto Avena. Mas o professor Norberto Avena, ele também vai trazer essa famosa norma heterotópica. E aí tu diz, e o que danado é norma heterotópica? Vamos aí à nossa tela, né, para tu dar uma lida no conceito. Olha o que ele diz. Existem, né, há determinadas regras que, não obstante, previstas em diplomas processuais penais, possuem conteúdo material, devendo, pois, retroagir para beneficiar o acusado. Outras, no entanto, inseridas em leis materiais, são dotadas de conteúdo processual e a elas sendo aplicável o critério da aplicação imediata, tempus res de actum. É aí que surge o fenômeno denominado heterotopia, ou seja, situação em que, apesar de um conteúdo da norma conferir-lhe uma determinada natureza, encontra-se ela prevista em diploma de natureza distinta. Aí tu vem comigo e pensa, vem aqui comigo. Júlio, é a mesma coisa da mista? Não é. Não é. Na mista, eu vou ter uma mesma norma, um mesmo dispositivo, um mesmo artigo, tratando ao mesmo tempo de direito penal e de direito processual penal. Ao mesmo tempo. Aqui não, aqui a situação é outra. Aqui eu estou diante de um caso de uma norma penal que ela foi inserida no Código de Processo Penal. Eu estou diante de uma norma processual que ela foi inserida no Código Penal. Veja, é a heterotopia. Uma norma material está no Código Processual. Uma norma processual está no Código Penal. Heterotopia. Vejam ainda o que diz. Bora na tela. Atenção. Tais normas não se confundem com as processuais materiais, ou seja, processuais materiais, né, mistas. Não se confunde com a norma mista. Enquanto a heterotópica possui uma determinada natureza material ou processual, na heterotópica é assim, ou a norma é material, ou a norma é de direito penal, ou a norma é processual. Ela não é os dois ao mesmo tempo. Para ser as duas coisas, né, a gente diz que é mista. Em que pese está incorporada a diploma de caráter distinto,
A norma processual mista ou híbrida apresenta-se dupla natureza. Vale dizer, material em uma determinada parte e processual em outra. Então, não confundem. Não confundem heterotópicas com híbrida. Aqui é diferente da norma mista. Diferente do que a gente chama aqui, né, de normas processuais materiais. É diferente, tu não vai confundir. Tranquilo? Vem aqui comigo e aí preste atenção então, né, que tu não pode confundir material com norma processual, com norma processual material que é mista, com norma híbrida. E não confunde ainda com a norma de direito penal, direito material. Vamos à nossa tela, né, resolver algumas questões aqui, né, vamos trabalhar para a gente saber, né, para a gente acertar a questão em prova e gabaritar. Relativamente à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço e os princípios processuais penais constitucionais, assinale a opção. A lei processual penal tem aplicação imediata, olha aí, ó, imediata a lei processual penal, e é aplicável tanto nos processos que se iniciarem após a sua vigência, quanto nos processos que já estiverem em curso, no ato da sua vigência, e até mesmo nos processos que apurem condutas delitivas ocorridas antes da sua vigência. Veja, certíssimo. Lei processual penal tem aplicação imediata, tempus regit actum, de fato, né? Questão aí, né? Já do ano de 2017, veja aí, de fato a aplicação dela é imediata. Bora aí para a próxima, ela diz: acerca do processo penal e formas de procedimento, aplicação da lei processual no tempo, disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal e a ação civil ex delitio, aí olha o que ele diz: conforme a legislação em vigor e o posicionamento doutrinário e jurisprudencial prevalentes, marque certo ou errado. Lei processual nova de conteúdo material, olha, lei processual de conteúdo material, também denominada, olha aí, ó, híbrida ou mista, né? É um conceito lá extraído da doutrina da obra do professor Norberto Avena, deverá ser aplicada de acordo com os princípios que regem a temporalidade da lei penal. Veja, norma mista é verdade, hein? Prevalece o direito penal, o aspecto penal material, e não com o princípio do efeito imediato, consagrado no direito processual penal pátrio. Certíssima aí a sexta questão, né? Verdadeiro. Vem aqui comigo, veja que você está percebendo o quanto esse tema cai. Normalmente, né, e aí a gente sabe disso, tua preparação aí para concurso público, pelo menos em regra, na maioria das vezes, os cursos preparatórios aí, né, os professores, eles têm uma preferência de começar o curso por ação penal, por inquérito policial, e deixa, né, esse tema de lado. Esse tema é muito importante, ele vai ter incidências, né, em vários aspectos, em vários assuntos que a gente vai ver no futuro. Então, dá uma prioridade nesse tema, estuda ele de forma bem detalhada, como a gente está vendo aqui, para tu poder, né, aplicar isso lá no futuro e, claro, nas tuas questões. Porque o que interessa aqui é a questão, o que interessa aqui é tu ser aprovado, é tu marcar o gabarito correto. Vamos voltar aí para a nossa tela e vamos, né, para mais uma questão. Assinale certo ou errado. Ele diz: a lei processual penal mais nova, veja, lei processual penal mais nova, aplica-se retroativamente. Veja, aqui já está errado. Falou em lei retroativa, ultrativa, lei benéfica, lei maléfica, isso é direito penal, isso é direito penal. Retroativamente, não. Isso aí é direito penal. O artigo 2º do Código de Processo Penal, ele trabalha com o tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. Veja, é daqui para frente, determinando a necessidade de repetição. Não, meu amigo, eu vou preservar, eu vou manter válido os atos anteriores. Repetição de todos os atos instrutórios já realizados sob a vigência da legislação revogada. Aí não, né? Aí realmente, né, tá errado. Questão de número 7, gabarito incorreto. Mais uma questão aí, ele diz: acerca dos princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual no tempo, no espaço, assinale e marque VOF. Veja aqui, é lei processual, não é penal.
A lei processual penal, olha o que ele diz. A lei processual penal tem aplicação imediata, certo? Nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal, certo, né? A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, diz o artigo 2º. O legislador pátrio adotou o princípio do tempus regit actum. Ele diz, não existindo efeito retroativo, certíssimo, né? Se ele quer certo ou errado, verdadeiro ou falso, a questão é correta, verdadeira. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual, de novo, né, no tempo e no espaço, assinale verdadeiro ou falso. A lei processual penal se submete ao princípio da retroatividade in melius. Lei processual penal, não. Não trabalha com retroatividade, né? Devendo ter incidência imediata, aqui certo, sobre todos os processos em andamento, independentemente de o crime haver sido cometido antes ou depois da sua vigência. Aqui tudo bem, não interessa se foi antes ou depois da sua vigência, desde que seja mais benéfica. Aí ficou errado de novo. Aí ficou errado de novo, porque quem trabalha com lei benéfica, quem trabalha com lei maléfica, quem trabalha com retroatividade, quem trabalha com lei in melius, veja, lei maléfica, lei pior, lei melhor, lei retroativa, ultrativa, isso é direito penal. A prova aqui é de processo, então, meu amigo, não cai nessa pegadinha. Diz aí, agora a gente vai analisar um tema novo, e aí vem aqui comigo, veja então que a gente, né, trouxe aí mais algumas questões, né, para tu sedimentar o teu conteúdo, mas agora eu vou ver a questão da interpretação da lei processual penal. Eu vou ver a interpretação, né, da lei processual penal. E aí tu diz, né, o que danado é interpretar? O que é interpretar? Vamos aí à nossa tela e vejam só. Interpretar é tentar buscar o efetivo alcance da norma, ou seja, descobrir o seu significado, o seu sentido, a sua exata extensão normativa. É procurar descobrir aquilo que ela tem a nos dizer com a maior precisão. Toda lei necessita de interpretação, ainda que seja clara. Ainda que ela seja clara, né, toda organizada, ela precisa ser interpretada. Qual o detalhe? A gente percebe que esse princípio, em princípio, né, melhor dizendo, a interpretação da lei processual penal está sujeita às mesmas regras de hermenêutica que disciplinam a interpretação das leis em geral. O que pretende o legislador com o artigo 3º, isso que a gente vai observar agora está exatamente no artigo 3º do CPP, é simplesmente demarcar a distinção entre o direito penal e o processo penal. Naquele, ou seja, no direito penal, não se admite qualquer forma de ampliação hermenêutica dos preceitos incriminadores, muito menos, lembra lá, né, taxatividade e legalidade, muito menos o emprego da analogia em prejuízo do acusado, in malam partem. No processo penal, todavia, o artigo 3º dispõe que é possível não apenas a interpretação extensiva e a aplicação analógica, mas também o suplemento dos princípios gerais do direito. Mas também, né, o suplemento dos princípios gerais do direito. Tranquilo até aí? Aí tu pega e diz, né, onde é que isso está? Está aí no artigo 3º, Código de Processo Penal. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva. E aí tu vai decorar isso aqui, ó. 3 frases. Interpretação extensiva. Tu vai anotar isso aí no teu caderno, né, do jeito que a gente está colocando aí. Por quê? Porque isso vai cair, ele vai brincar com essas 3 frases. Admitirá interpretação extensiva e, aí tu vai anotar, aplicação analógica. Aí ele diz ainda, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Suplemento dos princípios gerais do direito. Júlio, tu tá anotando que já está no artigo? Mas é para tu anotar, identificando da forma que eu estou colocando aqui, porque ele vai brincar com essas 3 expressões. Como assim, professor? Ele vai dizer que a lei processual penal
não admitirá a interpretação extensiva, mas admitirá a aplicação analógica, então já está errado. Admitirá o suplemento dos princípios gerais do direito, e aí ele vai ficar, né, sempre trocando essas três expressões. E aí tu pergunta, e o que significa cada uma? Vamos aí primeiro, interpretação extensiva. A lei disse menos do que deveria dizer. Por consequência, para que se possa conhecer a exata amplitude da lei, o intérprete necessita ampliar o seu campo de incidência. Aí vê só, vem aqui comigo. Isso aqui é muito importante, é muito cobrado e é muito relevante quando a gente estuda, por exemplo, recursos no processo penal. É muito comum, e aí tu vai lembrar disso, né? Tu aí que já fez algum curso, tu aí que é formado em direito, é muito comum teu professor dizer que as hipóteses previstas no artigo 581, por exemplo, do recurso interdistrito são taxativas, totalmente taxativas. Se tiver uma situação que não está ali, não cabe reze. Calma, que não é bem assim. Até porque o próprio CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê a hipótese de reze, prevê lá, né, a questão lá da hipótese da incidência do recurso interdistrito, e vê o detalhe. O artigo 581, ele diz que cabe recurso interdistrito, inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa. Aí a questão é, tem situações que se admite o aditamento. Admite-se o aditamento da denúncia ou queixa. E aí imagina que o juiz ele não recebeu, ele rejeitou o aditamento da denúncia ou da queixa. A questão é, ele rejeitou esse aditamento, qual o recurso cabível? Aí tu olha no 581, ele não fala nada. Aí tu pega e diz, eu não vou poder recorrer dessa decisão? Claro que eu posso. Se contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa cabe reze, cabe recurso interdistrito, contra a rejeição do aditamento também vai caber o recurso interdistrito. Júlio, e pode, o Código de Processo Penal, no seu artigo 3º, admite interpretação extensiva. Voltando ao nosso material, admite então aí, né, interpretação extensiva. Bora ver agora, aplicação analógica. É um processo de autointegração da lei, consistente em aplicar a uma hipótese não prevista à lei a disposição legal relativa a um caso concreto semelhante. Lembra, o direito penal material, e aí não confunde, né? Ele não admite analogia. Direito penal não admite analogia, não confunde, porque aqui é processo penal. E aí, por fim, os princípios gerais do direito. Lembra, essas três expressões estão tudo lá, né, no teu próprio Código Penal, ou melhor, no teu Código de Processo Penal, aí no artigo 3º. Veja aqui que a gente leu o artigo 3º, destrinchamos ele todinho e agora estamos falando ponto por ponto. Princípios gerais do direito, postulados que procuram fundamentar todo o sistema jurídico, não tendo necessariamente uma correspondência positiva equivalente. Voltando aqui a mim, veja então, né, que você vai decorar o artigo 3º, e em que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Tranquilo então, pessoal? Vamos aqui, né, resolver, né, algumas questões, porque aí, né, a gente finaliza o nosso tema e aí finalizamos também a nossa aula de hoje. Vamos aí para a nossa tela e ela diz assim: acerca dos princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual no tempo, no espaço, assinale, né, as assertivas marcando V ou F. Olha o que ele diz. A lei processual penal não admite interpretação extensiva e aplicação analógica, mas admite o suplemento dos princípios gerais do direito. Isso aqui já está falso. Tu já marcou aí, né, no teu material, no teu caderno aí, no teu material de estudo, falso, incorreto. E aí tu diz, por que isso está falso? Vem aqui comigo. Eu disse a tu, decora o artigo 3º, decora aquelas três frases, ele vai ficar brincando, ele vai dizer que admite um, não admite outro. Veja, admite tudo. A lei processual penal, lembra, admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Tranquilo? Volta aí para a tela. A questão aqui simplesmente diz que a lei processual não admitirá, logo ela se encontra incorreta, encontra-se falsa. A lei processual penal brasileira, letra A, admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Vê que aqui ele copiou o artigo 3º, né? Certíssimo.
E aí é bom para a gente treinar, mas veja que é mera repetição. Júlio, essa não dava para errar, né? Realmente, né? Acabou de ver, né? Acabou de ver, mas aí, né, sedimenta o conteúdo. Letra B. Aplica-se desde logo, certo? Opa, aqui não, é sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Está lá no artigo 2º. Letra C. Retroage, já está errado, né? Retroatividade de direito penal. Retroage no tempo para obrigar a refeitura dos atos processuais, caso seja mais benéfica. Errado de novo, lei benéfica é direito penal. Não admite definição do prazo da vacácio. Vacácio é o momento, né, da lei vaga, Admite sim. Vem aqui comigo. O caso mais claro que a gente tem atualmente é o novo Código de Processo Civil. A Lei Processual Civil, o novo CPC, ele entrou em vigor 1 ano após a sua publicação. Se admite sim o prazo da vacácio. Eu não vou aplicar a Lei Processual Penal durante a vacácio legis, né? Tranquilo? Volta aí a nossa tela. Será aplicada nos atos processuais praticados em outro território que não brasileiro. Aí já está errado, porque processo penal adotou territorialidade. Em casos de extraterritorialidade da lei penal, errado. A lei penal vai, a lei processual penal não. Assinale aí, né, certo ou errado. São efeitos do princípio tempus regit actum, previsto no Código de Processo Penal. Primeiro efeito, olha o que ele diz. Os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior são considerados válidos. Certíssimo aí o primeiro efeito, verdade. As normas processuais têm aplicação imediata, pouco importando se o fato que deu origem ao processo é anterior à sua entrada em vigor. Veja, certíssimo aí o segundo efeito, é verdade. Aplicação imediata, incidência imediata, e eu vou preservar os atos anteriores. Em relação à aplicação da lei processual penal no tempo, é correto afirmar. Preste atenção bem nessa pergunta, né? Preste atenção nessa pergunta, porque essa prova, quando caiu, teve uma incidência de erro muito alta. Aí vê só, ele diz: aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo, né, melhor dizendo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Certo ou errado? Aí você diz, né, Júlio, tá correto, já vou direto na letra A. Mas calma, bora ler a B. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Júlio, está correto, mas a prova é de processo penal. Isso aqui é o artigo 2º do Código Penal, então está errado. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, ele traz essa informação. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, pelo Código de Processo Penal. Opa, por isso, não foi, Júlio, que tu não marcou letra A? Veja o detalhe, esse é o detalhe. Aqui a gente tem, né, uma informação, mas cuidado com ela e não marque ainda a letra C. Letra D, a lei processual penal excepcional ou temporária, aí já está errado, né? Não existe lei processual penal excepcional ou temporária. Existe lei penal. Lá nas aulas de direito penal a gente vê que tem lei penal excepcional e temporária. Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao processo iniciado durante a sua vigência. Veja, aqui é direito penal. E letra E, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Aí você olha e diz, opa, letra E, o gabarito, copiou e colou o artigo 3º, mas está errada. Você não vai marcar a letra E. Júlio, pô, peraí. Eu estava agora entendendo tudo e não marco letra E? Não. O gabarito aqui vai ser letra A. E por quê? Olha a pergunta da questão. Em relação à aplicação da lei processual penal no tempo, e a gente tinha grifado aqui, ó, no tempo. Veja, a questão tinha resposta para todo mundo. Se ele pergunta no tempo, resposta letra A. Se ele perguntasse a aplicação da lei no espaço, resposta letra C, em todo o território brasileiro. Se ele perguntasse quanto à interpretação da lei, resposta letra E. Tranquilo? Questão boa, né? Muito boa aí a questão. A lei processual penal não admite aplicação analógica nem interpretação extensiva, errado. Admite interpretação extensiva, certo, mas não aplicação analógica, errado. Lembra aí, ele fica brincando, né, com a gente, com as expressões.
aplicar-se-á desde logo, certo? Invalidando se os atos, né, praticados sob a vigência da lei anterior, menos benéfica, tudo errado. Não admite suplemento dos princípios. Admite interpretação extensiva. Certíssima aí, né? Letra E de estupro é o gabarito. E aí, né, mais uma questão para a gente finalizar. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito processual penal e a aplicação da lei processual no tempo e no espaço, julgue os itens seguintes. A extraterritorialidade, aí meu amigo, já está errado. Extraterritorialidade não se aplica no processo penal, isso é regra de direito penal. Aí o aluno insiste, né? Ele diz, da lei processual penal brasileira ocorrerá apenas nos crimes perpetrados, ainda que no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República e contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, de território e de município. Aí o aluno pensa, eita, tá correto. Tá não, meu amigo. Isso tá errado. Veja que esse texto que está aqui é exatamente o artigo 7º, inciso 1º alinhado do Código Penal. Mas a prova aqui é de processo penal, lei processual penal, a aplicação da lei processual é lei processual. Então não confunde direito penal com processo penal. Tranquilo então, pessoal? Voltando aqui a mim, vejam então, né, que a gente aqui finaliza nessa nossa aula de hoje a parte introdutória da lei processual penal, do Código de Processo Penal, do direito processual penal. Tranquilo? A partir aí da próxima aula a gente já vai começar um tema novo, a gente já vai seguindo aí no nosso programa, já vai seguindo aí no nosso conteúdo. Tranquilo então, pessoal? Foi um prazer, um forte abraço. Como eu te disse, nos segue aí, né, nas redes sociais para a gente mandar esse feedback, para a gente tirar eventuais dúvidas. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.